Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande prazer, uma grande honra quando chega esta hora, para que a gente possa ter essa nossa conversa. Eu quero continuar a meditar hoje no livro de Juízes, capítulo 6, especialmente na vida de Gideão, porque considero que há um paralelo para os nossos dias, especialmente os dias que sucedem ao dia do profeta de Malaquias 4. Nós temos um paralelo preciso, quando Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor e trouxeram para dentro da nação doutrinas falsas e começaram a brincar de igreja. Então Deus se obrigou a entregá-los nas mãos do inimigo por 7 anos. E havia 3 poderes que atacavam a nação. E eles iam para roubar todo o alimento. Com isso Israel começou a se enfraquecer, começaram a empobrecer, crise econômica, crise financeira, até o dia em que eles puderam dar um pare nisso tudo e começaram a clamar ao Senhor. Então Deus lhes envia um profeta depois dos 7 anos, e esse profeta prega a mensagem levando eles ao êxodo, veja, aos dias de Moisés, porque eles tinham as escrituras de Moisés, e eles então conheciam a história bíblica de como Deus libertou Israel do Egito, como Deus os alimentou por 40 anos, e como Deus lhes deu a Canaã por herança, e como que Deus expulsou todos os inimigos que eram contra Israel. Então, Deus vem, através de um profeta, para trazer o povo de volta à fé original. Veja, e o paganismo tinha entrado dentro da nação. Agora, Deus, ele trata conosco como indivíduos. Veja, a exemplo de Jacó e Rebeca, veja, que tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú. Um deles era um homem espiritual, o outro um homem carnal. E Deus trata individualmente com cada um de nós. E logo após a mensagem do profeta, então Deus aparece em carne humana para Gideão, revelando-se para ele. Isso é o que a gente chama de a terceira etapa, é a revelação pessoal de Jesus Cristo nesse tempo em que nós estamos vivendo. O grande mistério do 7º selo, os misteriosos 7 trovões vieram revelar, veja, a encarnação da palavra, Jesus Cristo como sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, através do seu corpo, que é a igreja. Então Deus vem a Gideão, veja, e o profeta o chamou de um homem escriturístico, porque ele queria um Deus escriturístico com sinais escriturísticos, porque ele tinha ouvido a mensagem do profeta, e ele então conhecia aquele Deus, com aqueles sinais. Então Deus veio a ele e o chamou de homem valoroso. Ele disse ao profeta que a razão pela qual ele foi chamado de um homem valoroso era porque ele era um homem escriturístico. Veja, então logo após a saída do profeta, é esse o tipo de homem a quem Deus vem hoje. Veja, pessoas que têm a palavra como preeminência, esses que conhecem a palavra e sabem que Deus vive na palavra, estão dispostos a seguir o assim diz o Senhor, que está revelado através da mensagem. Então Deus se revelou a ele em carne humana para que ele pudesse saber que o que seguia após essa revelação era a mensagem. Então ali estava um homem que Deus estava comissionando. Veja, Deus disse a ele, não te enviei eu, depois Deus acrescenta, eu hei de ser contigo. Então ele faz uma oferenda, ele oferece um animal em sacrifício, pães asmos, e traz ao anjo, e põe sobre uma penha. Veja, logo o anjo tocou com o cajado sobre aquele sacrifício, e saiu fogo da penha e consumiu o sacrifício. Logo Deus exige dele obediência, e Deus ordena que ele então derrube o altar do seu pai, mate o 2º boi de 7 anos, num tipo perfeito da 2ª cavalgada de Apocalipse 10, verso 8, onde diz, e tornou o anjo a falar comigo. Veja, agora o anjo ordena, João, vá até, ele toma o livro e come o livro. Então João foi, tomou o livro, comeu, era doce na boca e amargo no ventre. Logo o anjo disse, agora reprofetiza, prega de novo a mesma mensagem, aquilo que está no livro. E essa é a nossa comissão.
Veja, é a esse tipo de homem escriturístico que Deus vem hoje. Esses que estão continuando a mensagem que já foi pregada. Veja, o mesmo padrão Deus seguiu com Josué após os dias de Moisés. Quando Deus disse a Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tão somente, não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Persista em ler, medita dia e noite neste livro. Este é o padrão. E isso é a mesma coisa por toda a Bíblia. Então, logo após a saída do profeta, o anjo se revela em carne humana. É o que a gente chama aqui hoje, para nós, da terceira etapa. A revelação de Jesus Cristo como sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, através do seu corpo, que é a igreja. Veja, o que vem depois? Uma igreja escriturística que pode seguir a mensagem. Agora, quando Gideão foi comissionado, veja, ele não queria cometer erros em seu trabalho, e ele não queria fazer uma obra para Deus fora de sua vontade. Ele sabia que ele não podia fazer aquela obra sem o enchimento total, a plenitude do Espírito Santo sobre ele. Veja, mas ele também queria que essa mesma unção estivesse sobre aqueles que ouviriam a sua mensagem, que seguiriam a sua liderança, esses aos quais Deus levantaria ao seu redor e reconheceria que ele era ungido e que então seriam os valentes de Gideão. Por isso, temos o mesmo padrão em Davi. Veja, Davi foi ungido por Samuel. Logo, aqueles homens que eram gentios, que começaram a seguir Davi, sabiam que ele era ungido. Então, veja, essa unção, veja, que Gideão buscava sobre ele. Ele não queria fazer uma obra fora de sua vontade, como já disse, ele não queria pelejar sem estar revestido da plenitude do Espírito Santo. Veja, então ele coloca um véu de lã lá fora e ele faz um teste e pede a Deus para que toda a terra estivesse seca, mas somente o véu de lã estivesse molhado de orvalho. Na manhã seguinte, ele se levanta, toma o véu de lã e percebe que toda a terra estava seca, mas apenas o véu de lã estava molhado. Ele espreme a água e enche um copo daquela água. Veja, ele pôde entender com isso que Deus estava preenchendo ele com a totalidade do Espírito Santo. Veja, é o mesmo que nós estamos buscando nesse tempo, a plenitude do Espírito Santo, porque esta é a promessa de uma igreja cheia, completa, plena, veja, edificada na estatura de um varão perfeito, porque referindo-se aos mortos das 7 eras, eles sem nós não serão aperfeiçoados. Logo ele pede mais uma prova. Senhor, agora eu peço que o novelo de lã esteja seco e toda a terra molhada. No dia seguinte, Deus confirmou para ele o que ele estava pedindo, porque ele precisava saber exatamente que primeiro era um homem ungido e depois um povo ungido. Veja, isso se refere às 2 chuvas de Joel capítulo 2 que viriam sobre a igreja. Uma chuva no plantio, sobre o semeador, sobre o anjo de Malaquias 4. Veja, logo após a sua saída, depois que a mensagem tivesse sido pregada, uma chuva então sobre a igreja para receber a palavra que foi pregada pelo profeta. Então, ele tinha agora a confirmação de que Deus o havia confirmado e Deus o tinha enchido com o Espírito Santo. Por isso o profeta chamou ele de um homem escriturístico. O que ele sabia? Que escritura estava no coração dele? Então nós temos isso em Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Veja, ele era totalmente escriturístico. Ele queria ter a convicção de que ele estava sendo liderado pelo Espírito Santo e que ele estava ungido para o trabalho. Por isso temos a ordenança em Atos. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É o que cada crente deve buscar para poder servir a causa do Evangelho. Buscar essa plenitude e ter a convicção
de que Deus está sobre ele, que Deus está lhe ensinando, abrindo-lhe o entendimento, guiando os seus passos. Veja, por isso Deus enviaria um ensinador de justiça, e ele faria descer a chuva, a temporânea seródia, no primeiro mês. Então, nós temos que ter essa convicção de buscar um Deus escriturístico, com sinais escriturísticos, porque Deus segue o seu padrão por toda a Bíblia. O que ele fez no passado, ele não muda. Veja, ele está aos poucos revelando sua obra para a igreja, e a igreja sabe o que ele quer fazer com a palavra. Por isso nós temos a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, parágrafo 372, onde uma vez parcialmente Moisés o tinha, parcialmente Davi o tinha, que coisa, porém aqui ele está manifestado na plenitude. A própria deidade estando sobre a terra, Deus em sua plenitude para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência. Veja, em plenitude, em sua igreja. Veja, você só vai encontrar a escritura a respeito da prova do novelo de lã apenas em Gideão. Deus está mostrando um padrão, mostrando a continuidade da obra de Deus após a saída do profeta. Que tipo de homem ele usaria aqui no tempo do fim para libertar seu povo das organizações? Veja, do domínio religioso, de grandes homens, grandes organizações. Homens comuns, homens simples, mas homens que podem tomar a Deus em sua palavra. Homens que não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda daquilo que está escrito, daquilo que está na Bíblia e daquilo que está na mensagem. Não se pode acrescentar nem tirar nada. Veja, Gideão sabia disso. Gideão conhecia os escritos de Moisés, porque foi Moisés quem escreveu Deuteronômio 32. Vejam, era o cântico de Moisés, era uma profecia, e ele queria a mesma coisa sobre ele. Ele queria um Deus que pudesse lhe abrir a palavra, que pudesse lhe mostrar as portas secretas por dentro da palavra. E ele queria seguir o padrão escriturístico, o Deus escriturístico, com sinais escriturísticos. Por isso Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Agora vejam, ele pudesse ter a preeminência, uma igreja que pode colocar a palavra acima de tudo. Uma igreja que sabe que Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Veja, em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias que ele prometeu. Deus vive em sua palavra, e Deus está cumprindo sua palavra, e Deus toma as suas promessas, e elas não podem cair no solo, elas não podem voltar vazias, elas têm que cumprir exatamente aquilo que foi dito. Veja, para os últimos dias, está vendo? Agora ouça, agora somente se belisque um pouquinho, disse ele. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Veja, ele tinha de ser. Ninguém podia morrer, nem o profeta podia morrer. Ele era Deus, ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas. Ele era os reis, ele era a história, ele era aquele que havia de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele foi manifestado para este propósito. Para cumprir a palavra. Para viver da palavra. E através desse propósito, veja, manifestar-se na igreja. Ele obteve uma igreja, para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nesses últimos dias, onde ele recebe as preeminências. Preeminência na igreja, a posição, seu lugar na igreja. Jesus disse: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Até mesmo maiores do que essas ele fará, pois eu vou para meu Pai. Veja, esse foi o seu propósito, e ali estava a manifestação. E agora hoje, ele deseja tomar alguém que possa sim ver isso, de forma que eles possam permitir a palavra. Veja, Jesus então viu isso assim, nasceu tão perfeitamente, para o dia até que Deus expressou cada movimento que ele fez. Ele era a revelação de Deus, Deus revelado. Agora ele santificou, com o seu espírito e sangue,
uma igreja, para que ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo, e esse é o seu propósito, eis porque ele morreu, e essa é a segunda parte de sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo, logo, se expressar para a igreja, e a mesma coisa, Cristo era a palavra, e a igreja se torna a palavra, quando ela deixa a palavra fluir através deles. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.